novamente, né? Aleluia, agora sim, agora o som está beleza. É muito bom estarmos de volta, né? Deus sempre move a sua igreja, independente de estarmos em templo de parede, ou independente de estarmos lá fora vivendo, porque a igreja do Senhor é mais do que isso. A igreja do Senhor é viva, ela movimenta através de cada um de nós, que nós somos igreja do Senhor. E Deus hoje tem uma palavra de encontro ao teu coração, a você que está em casa, a você que está aqui na igreja. Tem uma palavra abençoada, porque Deus sempre está cuidando daqueles que Ele ama. E tenho certeza que Deus ama você, por isso Ele te escolheu. A palavra de Deus fala que nós não escolhemos o Senhor, é Ele que nos escolhe. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16. Você que tem vivido nessa pandemia, tem vivido achando assim que você está na solidão, que você está abandonado, que você está largado, está só, Deus hoje tem uma palavra para você. Deus hoje quer te mostrar que você nunca esteve só, que Ele sempre esteve contigo. Amém? Glória a Deus. A tradução da minha palavra, a palavra da minha Bíblia diz assim: Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Veja bem o que esse versículo fala. Ele quem? Jesus se retirava para lugares o quê? Solitários e orava. Presta bem atenção nessa palavra solitário. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar sobre o tema da solidão para a solitude. É uma diferença muito grande. Jesus, Ele nos permite certas coisas a meditar, e eu comecei a analisar o seguinte: por que alguém no seu auge, no seu momento de maior, vamos dizer assim, glória, as coisas, vamos dizer assim, fluindo, as coisas acontecendo, Jesus operando milagre, Jesus fazendo cura, Jesus libertando, Jesus no seu ministério pleno, que foi de 3 anos e pouco aqui nessa terra, e aqui logo após Ele curar um leproso, a palavra de Deus fala que Ele se retira para um lugar solitário. E eu creio que nada na Bíblia não é por acaso, nada na Bíblia acontece porque simplesmente alguém pôs na cabeça e colocou aqui. Não, eu creio que até uma vírgula na palavra de Deus ela é importante. Então esta retirada de Jesus para um lugar solitário era necessário. É isso que eu quero chamar a atenção para nós essa noite, que nós temos de aprender com Jesus a se retirar para um lugar solitário para estar contigo mesmo e para estar com o Pai, com Deus. E a multidão, ela se juntava em cima de Jesus porque via os milagres acontecendo. E eu acho assim, engraçado que no mundo de hoje, quanto mais um homem de Deus faz as coisas acontecer, o que acontece? Mais ele enche a sua agenda com compromissos e com negócios. E às vezes ao ponto de ele não ter um momento a sós com Deus. E Jesus aqui na palavra, Ele quer nos mostrar, não só uma vez, mas eu vou mostrar mais para frente, que várias vezes os milagres e as coisas acontecendo, Jesus fazia o quê? Ele se retirava. Ele saía da multidão, ele saía do barulho, ele saía do movimento, ele saía como disse, do tumulto, ali para ficar um tempo a sós com Deus. E a gente tem falado tanto isso, tempo com Deus, tempo com Deus. Jesus já sabia disso. Jesus, o nosso mestre, Ele nos ensina isso, a ter um momento solitário com o Pai. Mas aí eu quero mostrar para vocês essa noite,
esse momento solitário não era solidão. O que é solidão? Solidão é quando você se sente só, é quando você se sente desamparado, quando você se sente largado ou você é obrigado a ficar sozinho. E Jesus, ele não fazia isso forçado, ele fazia isso porque era necessário. Porque a solidão, irmãos, ela nos traz, como disse o outro, uma inquietação, tanto que muitos de nós não conseguimos ficar muito tempo parado ou sozinho. Muitos de nós buscamos algo para fazer, para ouvir, compramos um radinho, pegamos nosso celular, entramos nas redes sociais para que nós possamos sentir que alguém esteja relacionando com nós. Então a solidão, ela não é agradável, as pessoas não gostam, mas nós precisamos ter um tempo solitário. É difícil entender? Vocês estão conseguindo compreender isso? É estar um momento solitário com Deus e consigo mesmo. É um tempo para nós meditarmos o que está acontecendo. Por que as coisas estão acontecendo? Que importância tem esse momento disso, de Jesus ir lá e afastar, ir para um lugar solitário e orar? O que é que ele nos queria ensinar? O que é que ele ia ensinar para os seus discípulos? O que ele queria mostrar? Nós precisamos disso. Nós precisamos ter um tempo só nosso, um tempo só meu. É eu e eu, é eu e Deus. Nós muitas vezes não puxamos isso para nós não compreendemos às vezes quem somos, o que queremos, para onde vamos, o que eu quero na minha vida, o que eu estou fazendo, por quê, para quê? É isso que nós precisamos compreender. Por que você está no ministério Ser Feliz? Por que você entregou sua vida ao Senhor Jesus? Por que você lê a palavra de Deus? Por que você fala que é cristão? Por que você serve a Cristo? Por que você ama? Nós temos um Mestre, Jesus Cristo, Ele nos ensina, Ele nos mostra isso. E Ele faz mais, fala que Ele ia para um lugar solitário e orava. Ele não ia simplesmente lá e ficava quieto, não. Ele orava, ele buscava o Senhor. O que é orar? É falar com Deus. O que é orar? É ouvir a Deus. Nós muitas vezes oramos e só falamos. Nós não escutamos o que Deus tem para falar ao nosso coração. Nós não queremos saber da resposta de Deus. Nós só queremos perguntar e pedir a Deus. É por isso que nós precisamos de um tempo com o Pai. Buscar ao Senhor, orar ao Senhor, se retirar para um lugar solitário. É sair da multidão, é sair da muvuca. É aquele tempo só seu e Deus. Esquece família, esquece filho, esquece pai, mãe. Eu estou dizendo, é só nesse momento solitário. Tira um tempo só seu e Deus, afasta, vai para um lugar tranquilo, um lugar reservado. Ah, por quê? Por que tem que ser assim? É porque Jesus nos ensina que precisa disso. Ele sendo Jesus, um homem que não tinha pecado, ele sendo Jesus, um homem referencial nosso como seguidor, como líder. Por que que nós não aprendemos isso? Por que que nós não queremos pegar isso para nós? Será que era à toa? Será que ele ia para um lugar solitário simplesmente porque queria fugir do povo? Irmãos, a multidão, às vezes, ela sufoca. O agito, às vezes, ele atrapalha a nossa vida espiritual com Deus. Se nós não tirarmos esse tempo com Deus, em oração, em presença de Deus em nossas vidas,
a nossa base espiritual, ela desaba, ela começa a cair. Então Jesus sabia disso. Opa, estou realizando milagres através de Deus. Sim. Estou curando. Sim. Estou libertando. Sim. Mas e o meu tempo com Deus? E o meu momento com Deus e minha alma? O meu corpo, o meu espírito, as minhas emoções? Nós precisamos trabalhar tudo isso. Nós não pregamos um bom evangelho se nós não controlarmos as nossas emoções. Por quê? Porque nossas emoções têm muito a ver com nossa alma, com nossos sentimentos. O que é a alma? Não é o lugar do nosso sentimento, é o lugar que nós ficamos alegres, é o lugar que nós ficamos tristes, é o lugar que nós ficamos irritados, é o lugar que nós ficamos calmos. Isso tudo é da alma. Então, se eu não tratar essa área, não adianta eu pregar a palavra do Senhor, o Evangelho. Por quê? Porque eu não vou ter controle. Quando um me fizer raiva, quando aquela pessoa que eu estiver pregando me fizer raiva, eu vou mandar ela sumir da minha vida. Eu vou largar ela, eu não quero mais viver um dia outro, perdendo tempo com essa vida. Não é assim que nós trabalhamos. Por quê? Porque nós queremos agradar só o nosso ego. Nós queremos só o venha a nós, ao vosso reino, nada. Nós queremos ter algo em troca. É isso que nós vivemos, porque nós aprendemos isso. Nós somos uma cultura que foi ensinada desde quando os americanos vieram trazer, evangelizar o Brasil. Eles vieram trazendo o quê? Me mostra onde está o ouro que eu te dou isso. Ô índio, onde está as pepitas? Eu te dou cachaça, eu te dou pente. Eu te dou isso aqui. Era uma troca. Então nós aprendemos com a cultura que o quê? Eu te dou algo, você me dá algo de volta. Não é isso? E nós trouxemos isso para a igreja. Nós achamos que nós fazemos uma troca com Deus. Eu vou devolver o meu dízimo, eu vou ofertar ao Senhor, mas eu quero isso em troca. Eu quero uma casa, eu quero ser abençoado no meu carro, na minha casa, eu quero ser abençoado na minha família. Nós queremos uma troca. Não que nós não estejamos abençoados. Sim, nós queremos isso. Mas Deus fala o quê? Que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. Então Jesus, ele nos mostra isso. Ele buscava primeiramente o Pai. Depois ele realizava as coisas que o Senhor determinava. Ele curava, ele libertava. Entendeu? Então a unção, o Espírito Santo, ele agia. Então o Espírito Santo vai agir em nossa vida quando nós compreendermos isso. Quando nós tratarmos essas áreas na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter uma base da nossa espiritualidade, uma comunhão com Deus. Jesus aprendeu e cultivou o hábito de ter tempo de qualidade e dedicação a Deus. Tempo de qualidade. Nem que seja 5 minutos, nem que seja 10 minutos, meia hora, 1 hora. Que tempo que você gosta de estar com Deus? Que tempo que você gosta de estar com a presença de Deus? Que tenha um tempo de qualidade. Onde? Onde você se sente tranquilo? No seu quarto? No monte? Já fala que Jesus se retirava. Para onde? Algumas vezes para o monte, algumas vezes para um canto, algumas vezes para o jardim de Getsêmani. Então, é todos assim, você tem que procurar aquele lugar que você se sente só você e Deus. Isso que vocês têm que procurar. A palavra de Deus nos ensina que quando quisermos orar, entramos para o nosso quarto e fechamos a nossa porta. Beleza, se você se sente bem no seu quarto, amém. Glória a Deus, é um momento que você tenha só. Mas se na sua casa não tem condição de você fazer isso, vai para o monte. Eu tenho um momento, sabe onde? Correndo. Tem gente que fala assim, mas só sabe correr. Ele corre direto, só fica postando corrida. Sim, é o meu tempo que eu tenho com Deus. Eu corro e tenho tempo comigo e com Deus. É o tempo que eu medito, é o tempo que eu oro ao Senhor, é o tempo que eu falo com Deus, é no momento que eu estou correndo e caminhando. Me faz bem. É o momento, por isso que eu gosto, às vezes, de correr sozinho, porque é o meu tempo com Deus. Você está me entendendo? Você pode fazer isso, juntar o útil com o agradável. O que é que você gosta de fazer? Mas que tenha um tempo de qualidade. Você está me entendendo? Um tempo que você aproveita isso ao Senhor.
Glória a Deus. Então o tema que eu falei é da solidão para a solitude. O que é solitude? Solitude significa a glória de estar sozinho, de querer estar, de aproveitar. Quer dizer, é um momento que você tem prazer de estar sozinho. Isso é solitude. Por quê? Porque a solidão já é o contrário. A solidão te incomoda, ela não te traz prazer, a solitude já te dá prazer de estar. É por isso que tem pessoas que ela não consegue ficar sozinha, por quê? Porque ela é agitada ainda na alma, ela não consegue lidar nem com ela mesma, ela não consegue entender ela si. Então se ela ficar meia hora sozinha ali, ela começa a ficar o quê? Deprimida. Ela começa a se sentir um vazio, ela começa a se sentir só. Então ela se sente solidão. Ou a pessoa é obrigada a ficar sozinho. Como muitas pessoas são obrigadas a ficar sozinho. Então ela fala assim, eu não aguento ficar sozinho. Ela arruma o quê? Um jeito dela para a rua, um jeito para a casa do vizinho, um jeito para a casa de um colega, um jeito de ela para a rua, nem que seja fazer nada, mas ela quer sair. Por quê? Porque ela não está na solitude, ela não saiu da solidão, ela continua na solidão. E Jesus nos mostra claramente que ele não vivia na solidão, ele saía porque ele queria, ele gostava de estar só com ele e com Deus. É isso que é a diferença, nós precisamos sair da solidão para a solitude. Jesus chama-nos da solidão para a solitude. O medo de ficar sozinho, perto de pessoas, petrifica as pessoas e os impulsiona para o barulho e para as multidões. Conversamos uma constante torrente de palavras, mesmo que sejam ocas. Já viu aquelas pessoas, veja bem, que ela não consegue ficar calada? Às vezes está um momento assim, às vezes o silêncio é até melhor, mas ela fala que começa assim, inventar um assunto. Ah, tempo hoje, será que vai chover? Ah não, porque está calor. Ah, já viu falar aquilo lá que está acontecendo, não sei na onde. Não sei. Às vezes ela não entende nada do assunto, mas ela quer falar daquilo. Por quê? Porque ela necessita de falar, de ter um relacionamento. Ela não consegue ficar, às vezes, só. Ela não consegue ficar, às vezes, calada. Então, isso tudo é necessidade de quem? De quem vive em solidão. Mas a solidão ou o barulho não são nossas únicas alternativas. Podemos cultivar uma solitude, é um silêncio interior que nos livram da solidão e do medo. Solidão é vazio interno, solitude é realização interior. É você estar realizado interiormente, por dentro. É você estar satisfeito consigo mesmo. É você estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, e você está bem. Eu trabalho num lugar que tem guaritas. O Ostáquio também já foi vigilante, ele sabe como é que é. Tem pessoas que não conseguem trabalhar sozinho num lugar desse, numa guarita, por exemplo. Por quê? Porque ela fica sozinha, ela fala assim, nossa, eu não aguento, ela fica desinquieto. Aí a pessoa leva um radinho, leva um livro, e ela fica para lá, para cá, e começa a ficar desesperada. Mas tem gente que não, tem gente que é um momento que ele se sente em paz. Quando ele está sozinho em casa, não tem ninguém, só ele, dá aquela sensação de liberdade, fala, não é? Mas tem gente que fica sozinho em casa, você está ficando doido, não aguenta isso não. Ficar sozinho começa um desespero. Veja bem para você ver a diferença do ser humano. Mas Jesus está nos mostrando que nós precisamos desse momento de ter a sós com o Senhor, de, como diz, ter um momento de realização interior, que é a solitude. Solitude não é, antes de tudo, um lugar, mas um estado da mente e do coração. Solitude não é um lugar, é um estado. É você estar bem.
é você estar bem contigo mesmo. Então a gente precisa aprender isso. Jesus viveu em solitude do coração. Também frequentemente experimentou solitude exterior. Ele começou seu ministério passando 40 dias sozinho no deserto, conforme Mateus 4, versículo 1 a 11. Antes de Jesus começar o seu ministério, o que aconteceu? Fala que o Espírito o levou ao deserto para ser tentado. 40 dias, ele a sós. Aí eu falo assim, a sós em termos, porque o Espírito Santo levou. Então o Espírito Santo estava com ele, mas ele estava só, ele e Deus. Então ele começou o seu ministério fazendo o quê? Opa, preciso de um tempo a sós. Para quê? Realmente para saber se ele era capacitado para o ministério que o cabia, que o Pai o determinou, que era o quê? Morrer na cruz e ser o nosso Salvador. Você está me entendendo? Aí você pensa, mas isso, só isso? Não, tem mais. Em Mateus 14, 13, ele recebendo a notícia da morte de João Batista, o que fez? Ele se retirou dali num barco para um lugar deserto à parte. Quando ele soube da morte de João Batista, aquilo mexeu com Jesus. O que ele fez? Em vez de ele ir lá tirar satisfação e brigar com a causa, ele não fala que ele entrou no barco e se retirou para um lugar a sós e começou a falar com o Pai, a meditar o que aconteceu. Por quê? Porque era necessário João Batista morrer, para só depois vir o Filho de Deus. Porque a missão de João Batista era o quê? Anunciar a vinda de Jesus, e quando ele vem, o tempo de João Batista terminou. Por isso que a nossa geração ela é importante. As gerações dos nossos pais foi importante, a nossa também é importante. Por quê? Porque nós temos um legado a ser cumprido, que o Senhor nos determinou, que é evangelizar e falar a tua palavra. A nossa geração que vem depois, ela vai necessitar daquilo que nós deixamos e preparamos para ela. Se nós não fizermos um trabalho bem feito, se nós não fizermos um evangelismo bem feito, se nós não dermos um testemunho, se nós não pregarmos uma palavra conforme a vontade do Senhor, conforme a Bíblia, os nossos filhos, a geração futura, ela vai acreditar, sabe em quê? No evangelho pregado na televisão, da novela. Ela vai acreditar no evangelho do oba-oba, da prosperidade. Ela vai acreditar num evangelho raso, que onde você não precisa sofrer, você não precisa passar necessidade, você não tem os momentos de tentação, porque é uma geração que só quer o quê? Receber. Mas a palavra de Deus só mostra isso? Não. Jesus fala o quê? No mundo tereis tribulações, não é? Tereis aflições, não é? Mas ele fala o quê? Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. Mas ele fala que nós não somos isentos disso. Tanto que ele mesmo deu exemplo, ele veio no mundo, sofreu, foi humilhado, foi cuspido, foi traído, foi surrado, foi, como diz, crucificado. E aí? Os seus profetas vieram, anunciaram sua palavra, viviam a palavra de Deus, e o que aconteceu com eles? Não passaram tribulação? Passaram. Sofreram? Sofreram. Por que nós seremos isentos? A palavra de Deus não fala que nós somos isentos disso, não. A palavra de Deus fala que nós teremos um lugar no céu, na glória, mas nessa terra nós teremos aflições. Então nós precisamos aprender isso. Nós precisamos ter esses momentos conosco. Lucas 6,12 fala que antes de escolher os 12, ele passou a noite inteira sozinho no monte deserto. Veja bem. Jesus, então, antes dele escolher os 12 discípulos dele, ele passou a noite sozinho no monte. Então, Jesus, ele não se retirou, foi só aquele momento que ele curou o leproso, não. Ele se retirava constantemente. Veja bem quantas passagens ele fala que ele se retirava. Ele ia para o monte, ele saía de cena. Cadê Jesus? Para onde foi? Ele ia buscar o seu tempo
com Deus, o seu tempo de intimidade com o Pai. Então nós precisamos aprender isso. Mateus 14, 23, eu estou fazendo um monte de referência para vocês. Após a alimentação miraculosa dos 5.000, Jesus despediu a multidão e subiu ao monte a fim de orar sozinho. E realiza o milagre da multiplicação para 5.000 pessoas. Em vez de ele festejar, estar lá no meio do povo, oh, glória a Deus que foi multiplicado o pão, a palavra de Deus fala assim, Jesus se retira e vai para um lugar sozinho. Como que você pode entender isso? Nós, o que nós faríamos? Nós íamos festejar, não era? Ia dar glória a Deus, aleluia. Nós ia querer o nosso banquete, nós ia querer, como disse o outro. Não que ele não ficou feliz, mas ele falava que ele se retirava com o Pai. Talvez seja para agradecer a sós. Mas ele fazia isso. Agora, por quê? Isso que eu estou mostrando. Ele tinha uma plenitude com Deus. Então, ele, a solitude com Deus, ele não era solidão, isso não era solidão, era solitude, ele saía porque ele queria, ele desejava, agia isso no coração dele, a ficar sós com o Pai. Marcos 1,35, após um longo dia de trabalho, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Depois de um grande dia de trabalho, de madrugada, o que ele fazia? Saía e ia orar a Deus. Aí eu te pergunto, por que nós não fazemos isso? Por que muitos de nós não queremos ter um tempo com Deus e orar? Se Jesus fazia, mostrando para nós que ele fazia na sua escritura. Mateus 17, 1, 9. Com 3 discípulos ele buscou o silêncio de um monte solitário como palco para transfiguração. Ele pega 3 discípulos dele, opa, vamos para o monte, e fala que lá ele foi transfigurado. Nem ali, se for ler a passagem, Pedro fala assim, Jesus, aqui está tão gostoso, vamos fazer 3 cabanas aqui, 3 barracos, um para mim, um para você, um para Moisés, um para Elias. Aí que Jesus fala assim, não é assim. Ele não fala nada, mas Pedro tinha necessidade de falar. Pedro era uma língua sorda, ele gostava de falar, mas Jesus não. Ele falava, não, eu quero um momento a sós. Mateus 26, capítulo 26, a 36 ao 46 fala, enquanto se preparava para sua mais sublime e mais santa obra, Jesus buscou a solitude do jardim do Getsêmani. Enquanto ele preparava para ali, para ir para a morte na cruz do Calvário, o texto fala que ele saía e buscava esse tempo com Deus. Jesus sempre buscou lugares solitários, era uma prática regular de Jesus e igualmente deve ser conosco. Para fechar, tem uma poesia que diz assim, O Dia Sozinho, de Dietrich Bonhoeffer, fala assim, aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Aquele que não está em comunidade, cuidado com estar sozinho. Cada uma dessas situações tem de si mesma profundas ciladas e perigos. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimento. E quem busca a solitude sem comunhão perece no abismo da vaidade, da arrogância e do desespero. Portanto, se desejamos estar com os outros de modo significativo, devemos buscar o silêncio recriador da solitude. Se desejamos estar sozinhos em segurança, devemos buscar a companhia e a responsabilidade dos outros. Se desejamos viver em obediência, devemos cultivar a ambos. Sem silêncio, não há solitude. Você deseja uma exposição mais profunda, mais completa da presença de Deus? Então, pratique a solitude. Faça de você um local
de encontro com Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por essa palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Hoje aprendemos de Ti, Senhor, que precisamos ter um momento de solitude com o Senhor, não de solidão, ó Pai. Que nós possamos ter prazer, ter honra, ter a satisfação de estar, Senhor, sozinho contigo, ó Pai. Que nós possamos estar com comunhão ao Pai, com o Senhor. Que nós possamos se retirar das tribulações, dos problemas dessa terra. Senhor, que nós possamos ter paz, comunhão com o Senhor. Nos ensina cada dia, nos fortalece, Senhor, para caminhar na sua direção, ó Pai. Eu lhe peço e agradeço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, irmão.